Então, me apresentando, boa tarde. Eu sou Jairan, sou indígena pertencente ao povo Tinguibotó, povo que fica numa reserva indígena no Agreste de Alagoas, na região do semiárido nordestino. Tenho formação em agronomia e mestrado em antropologia social e atualmente atuo construindo o tema da agroecologia indígena dentro da Articulação Nacional de Agroecologia, que é a ANA, e da Associação Brasileira de Agroecologia, que é a ABA, onde a gente compõe a diretoria dessa organização e represento a Articulação Brasileira, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a APIB, dentro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é um colegiado formado por governo e sociedade civil, que discute e elabora a política de agroecologia e produção orgânica no Brasil. A partir da compreensão de que a agroecologia é o modelo de agricultura que sempre foi feito pelas pessoas, povos, pelas sociedades, mas que não necessariamente tinha essa denominação. O termo acadêmico agroecologia ele passa a ganhar sentido e ser disputado a partir do momento que a agricultura perde o termo cultura e é conotada e denominada somente de agro, né? É uma agricultura sem a cultura. Então, a partir do momento que esse modelo passa a ser o modelo dominante da agricultura somente no agro, somente na produção de commodities, muitas vezes nem alimento, mas somente commodities, se entende que a agroecologia é um conceito necessário, embora ele já fosse praticado há mais de 10 mil anos. Esse termo ele representa e ele bebe, ele absorve as práticas que os povos sempre praticaram e do mundo. A agricultura, o agro, contendo a cultura. Então, a agroecologia nada mais é do que a agricultura na sua essência. Eu passei a entender que era necessário ocupar esse espaço do que é hoje o movimento agroecológico, e tanto o movimento agroecológico nacional, na ANA, na ABA, como nas disputas de políticas públicas voltadas para o meio rural brasileiro, e como dentro do próprio movimento indígena está trazendo a questão da agricultura e da produção de alimentos, da segurança alimentar dos povos indígenas, desses sistemas de base agroecológica. Então, a agroecologia aqui no Brasil, ela se configura como um tema que envolve diversos elementos, né? E está presente numa disputa, sobretudo política, e modelos de agricultura que o Estado brasileiro tem adotado. A gente percebe que nos últimos 20, 25 anos, sobretudo nos governos neodesenvolvimentistas do presidente Lula, o Estado brasileiro adota uma postura de apoio a uma agricultura empresarial, uma agricultura focada no investimento e no retorno econômico para o Estado brasileiro, sobretudo para as empresas desse ramo, e deixa de financiar, na verdade, outros modelos de agriculturas que os povos das comunidades sempre praticaram, né? No sentido dos públicos que estão lidando, essa disputa desses dois modelos, tanto do agronegócio, né, como da agroecologia, que é sobretudo praticada pela agricultura familiar e pelos povos e comunidades tradicionais, é uma disputa que é feita no campo acadêmico, quando as pesquisas, sobretudo, são financiadas e custeadas para desenvolver semente transgênica, desenvolver agrotóxicos, especialização de modelos baseados em patentes, enquanto o outro campo, dentro das universidades, tem tentado fortalecer os conhecimentos dos povos tradicionais, fortalecer os sistemas agrícolas de base agroecológica, fortalecer as plantas nativas dos diversos biomas que tem no país, fortalecer as culturas alimentares dos povos. E aí esse campo de disputa ele vai para dentro do governo, quando, por exemplo, o governo brasileiro é constantemente atacado pelo setor do agronegócio, né? O governo que mais sofre ataques do agronegócio. A tentativa de golpe que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro, os autos dos processos que estão tramitando com o indicativo de prisão do ex-presidente da República, ele foi financiado e custeado, isso está aprovado pelo sistema judiciário brasileiro, pelo agronegócio, né? O agronegócio que não aceitava a vitória política do governo que está agora, né? E esse governo que está agora, apesar de sofrer tanto ataque do setor agronegocista no Brasil, lançou no último mês um plano safra com a cifra de 700 bilhões de reais para custear e financiar o agronegócio, né? Tem uma frase que eu falei ano passado no Encontro Nacional da Agroecologia Indígena, eu acho que o plano safra desse ano da agricultura empresarial veio para provar isso, de que o agronegócio faz uma propaganda interna aqui no Brasil, de que é o agronegócio que carrega o Brasil nas costas, né? No sentido de que ele detém cerca de 27% da economia do Brasil é oriunda das negociações feitas no setor agrícola, sobretudo no agronegócio.
No entanto, quando a gente observa essas cifras de financiamento público e de isenção, isenção de insumos para o agronegócio, tanto de agrotóxicos como de adubos ou de máquinas de uso agrícola, a gente percebe que é exatamente o contrário, né? O Brasil, o Estado brasileiro, é o dinheiro público que carrega o agronegócio nas costas. Então, é uma disputa também que a agroecologia faz, sobretudo a partir dos movimentos camponeses e dos movimentos de povos e comunidades tradicionais, incluindo os movimentos indígenas, que faz dentro do orçamento público de um governo do campo progressista, né? Um governo que tem uma base eleitoral e política no nosso campo, do campo da agroecologia, no campo dos movimentos sociais, mas que não tem pudor nenhum em financiar e custear os seus principais algozes políticos, que são os grandes latifundiários desse país. Então, existe no Brasil vários espaços de disputa sobre modelos agrícolas, né? E outra disputa importante que eu gostaria de registrar também é a disputa no campo ideológico e de comunicação com a população como um todo, né? Se você pega a população brasileira e os hábitos alimentares brasileiros, os índices indicam que o Brasil é o país que por mais consome agrotóxico por pessoa no planeta. A gente tem diversos agrotóxicos que são liberados aqui no Brasil, que já foram proibidos aí na Europa há mais de 10 anos. O Roundup é um desses exemplos que é proibido em toda a União Europeia, mas é o veneno, o agrotóxico mais utilizado aqui no Brasil. Então, esse colonialismo químico que existe em relação ao Brasil, que é chamado de quintal do mundo, no sentido não pejorativo, mas no sentido produtivo, de que o Brasil é quem produz alimento para sustentar o mundo. É outra disputa que a gente faz ideologicamente com a opinião pública, de dizer que não é bem isso, não é o Brasil que sustenta o mundo com comida. E a questão da fome e dos problemas sociais globais não estão necessariamente atrelados à produção de alimentos. Eles estão atrelados necessariamente à distribuição e à desigualdade social que existe no mundo. Quando se olha diretamente para a produção agrícola brasileira do agronegócio, algumas commodities se destacam como a composição de quase toda a cadeia produtiva do agronegócio, que é basicamente soja, que é exportada através de commodity para alimentar porco na China ou em outros países, para produzir papel e ser comercializado em outras regiões do mundo, mas não volta para cá. Milho é outra commodity forte. E quando se olha, por exemplo, o que a população brasileira se alimenta, que são feijão, arroz, cereais, frutos, esses produtos são produzidos essencialmente por pequenas e médias propriedades, que não necessariamente estão vinculadas aqueles 80% do recurso que o governo destina para o agronegócio. Então, é uma disputa, eu diria, ideológica também, que a gente tem perante a opinião pública, porque o agronegócio detém o controle não só das fazendas e dos espaços de produção, mas também da mídia e dos canais, dos meios de comunicação que fazem a opinião pública determinar um lado ou outro. Então, termina que a agroecologia e a produção orgânica são vistas como um todo pela população brasileira como improdutivos. Mas há essas contradições que precisam ser apresentadas. Eu gostaria de falar também sobre o papel que o Brasil ocupa, sobretudo no comando do presidente Lula, de se posicionar como o Lula falou na posse dele, né, que na questão climática ele gostaria de governar a partir do exemplo. Se o Brasil quer ser exemplo, precisa dar exemplo. A gente percebe que nas relações com outros países, o Brasil até aparece como uma referência na agenda do clima, mas foi aqui no Brasil, por exemplo, que aconteceu em 2023 uma das piores tragédias dos últimos anos, que foi no estado do Rio Grande do Sul com as enchentes que desabrigou praticamente metade do estado do Rio Grande do Sul. Tragédia essa que a gente entende é uma tragédia crime ocasionada, parecida com aquela que aconteceu na Espanha, eu acho que no mesmo ano, no ano seguinte, mas ocasionada por um modelo de apropriação e uso do território que leva a isso, sabe? A seca na Amazônia, as enchentes no Rio Grande do Sul, são fenômenos totalmente relacionados ao modo de exploração dos territórios que o próprio Estado brasileiro custeia. O recado que a gente gostaria de deixar para vocês é basicamente nesse sentido, né? De modelos que disputam o espaço de produção de alimentos. Existem dois modelos que são totalmente antagônicos, que disputam o recurso público, que disputam a ideologia da mente das pessoas, que disputam o formato de que comida que a gente quer que chegue na mesa das pessoas, sobretudo
que disputa o modelo econômico, se vai atingir ou não a saúde das pessoas. A agroecologia tem muito essa preocupação com a saúde das pessoas, sobretudo. No Brasil, por exemplo, os setores econômicos que mais cresceram nos últimos anos foram os supermercados e o setor de farmácia, né? E observa-se aí, por exemplo, uma relação muito próxima entre o que a gente está comendo e o que está causando doença nas pessoas. O uso exacerbado de agrotóxicos na agricultura brasileira é uma situação muito preocupante. É um produto que tem sido usado, por exemplo, como arma química, através da aplicação da pulverização aérea, seja por drones, seja por aviões, expulsando comunidades de seus territórios que tomam chuva de venenos. Na minha comunidade aconteceu mês passado e aí morreram, assim, o dano foi incalculável, mas nas abelhas, na saúde das crianças, na contaminação dos rios e das águas que o pessoal usa para consumo. Talvez seja um dos temas que o Brasil deveria adotar na COP. Bem relevante é a questão das relações com os países europeus desses produtos que são proibidos na Europa e que são consumidos no Brasil. E sobretudo, na segurança dos alimentos que são vendidos também, já que as leis ambientais brasileiras, eu particularmente considero muito incipientes para deter algumas dessas substâncias, tanto transgênicos quanto agrotóxicos. Então, assim, de maneira geral, fazendo esse apanhado mesmo, dizendo que há diversas contradições aqui no Brasil, que o movimento indígena, o movimento agroecológico, os movimentos sociais do campo têm apostado em outros modelos de agricultura, são modelos baseados na agroecologia. A gente entende que a agroecologia talvez, se não a única, mas uma das alternativas capazes de resolver o problema da fome no mundo. A agroecologia é o modelo de agricultura que vai reduzir a quantidade de doenças e de uso de substâncias farmacêuticas, que é um dos setores que mais cresce no Brasil. A agroecologia promove saúde, a agroecologia promove igualdade, a agroecologia respeita, sobretudo, a natureza e as pessoas, e que o movimento indígena adota essa postura de defesa da agroecologia como um modelo agrícola para o Brasil. E o chamado à ação que eu faço é de que os movimentos sociais daí da Europa, os negociadores daí da Europa, ao virem para a COP, façam uma escuta não somente dos negociadores brasileiros que vão estar nos espaços, né, mas também escutem as pessoas que vão estar na cúpula dos povos, escutem os movimentos sociais, escutem a voz daqueles que não têm voz no AgriZone e na área azul da COP, né? E as pessoas estão se organizando por fora também, estão indo para a Amazônia, num lugar bem de difícil acesso, para estar levando essas negociações, visto que a agricultura aqui no Brasil é o principal degradador do clima e do ambiente. E a emergência climática no Brasil passa necessariamente por uma mudança no modelo agrícola brasileiro. Muito obrigado.